como prometido, a gente vai falar dos resultados da Itaúsa e recebe aqui nos estúdios da CNN Priscila Greco, que é a diretora financeira CFO. Priscila, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela honra da visita aqui nos estúdios da CNN. Soube agora que somos vizinhos aqui, Itaúsa fica na Paulista. Priscila, quero te ouvir sobre o resultado do segundo trimestre e como vocês preferem divulgar, na verdade, o resultado semestral, né? Com lucro de 8 bilhões de reais no semestre, um resultado recorde com uma alta de 10% na comparação anual. Qual foi o motorzinho da rentabilidade que cresceu nesse trimestre? Naka, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Acabamos de reportar, né, ter a nossa live de resultados aí com o mercado, né, a gente reportou um lucro, então, de 8 bilhões no semestre, uma alta bem representativa em relação ao semestre do ano anterior, né, um ROI na casa de 18%, acho que a gente tem se mantido de uma forma bastante recorrente aí nesse patamar de ROI, com um crescimento robusto de resultados, né, e acho que vale lembrar que o nosso resultado foi um resultado recorde, né, o maior resultado da história da Itaúsa para um primeiro semestre, e muito puxado pelo nosso principal ativo, que é o Itaú Unibanco, né? O Itaú Unibanco vem performando, né, de forma bastante robusta, né, em termos de performance, de crescimento de carteira, com risco bastante controlado, né, inadimplência sob controle, índices de eficiência cada vez melhores, né, e isso trouxe uma contribuição, acho que muito representativa aqui para o nosso resultado, né. Esse é o nosso principal ativo, responde por mais de 90%, né, dos resultados da Itaúsa. Então, diria que o grande destaque vem do setor financeiro. Mas nos últimos anos, né, na última década, a Itaúsa vem passando por uma transformação em termos de portfólio, né? Hoje, nosso portfólio não é somente composto pelo Itaú Unibanco, e sim por 7 investidas que são líderes, né, nos seus setores de atuação, com marcas fortes e que apresentou, acho que um semestre de muita resiliência e também de resultados importantes, né? Então, quando a gente compara a contribuição desse novo portfólio para a Itaúsa no semestre, a gente já está falando de 500 milhões de contribuição, né, nesse meio ano, vindo desse novo portfólio, né, e com um crescimento na casa de 24%. Quando a gente compara com o crescimento dos resultados do setor financeiro de 10%. Então, é um portfólio, acho que com boas perspectivas e que já estão, né, já vem demonstrando aí uma entrega importante, né, de resultados e de crescimento. Então, diria que esses dois destaques foram os mais importantes, né, para a Itaúsa. E também acho que a gente vem capturando todos os benefícios e resultados que a gente teve de toda uma estratégia de liability management que a gente começou em 2022, né? A Itaúsa, né, fez todo esse movimento de novos negócios, né, de aquisições dos últimos 10 anos, foram 11 bi de investimentos por meio de alavancagem. Então, iniciamos todo um processo desde 2022 de desalavancagem e hoje a gente colhe muitos esses benefícios de redução de dívida, redução de custo, né? A gente tem hoje um perfil bastante alongado e muito saudável, né, de cronograma de dívida. Então, acho que isso também foi um destaque importante aqui para os nossos resultados no período. Priscila, então vamos separar aqui a nossa conversa falando primeiro do grande negócio da holding, que é a Itaú Unibanco. Dá para dizer que esse negócio bancário ele surfa melhor na onda da economia brasileira quando a gente vive um momento de juro alto? Ou essa correlação que se faz entre Selic elevada e lucro grande de banco é algo do passado e hoje o motor da rentabilidade bancária não necessariamente está em juros? Exatamente, Naka. Eu acho que no passado era, sim, um motor, né, muito expressivo, muito relevante, mas ele vem junto de um custo de crédito também muito maior. Cobra, né? mais, mas paga mais. Exatamente. Né? Então, assim, no NET, antigamente, a gente falava que até destruía valor, né, a depender do cenário. Hoje, eu acho que o Itaú Unibanco está numa situação, acho que muito favorável em termos de gestão de risco, de crédito, de inadimplência. Fez um processo de de-risking, né, da carteira que começou muito antes, né, de outros concorrentes e hoje captura os benefícios, né, de ter uma carteira muito mais saudável, com índice de inadimplência em destaque, né, em relação ao setor bancário.
Então, diria que assim, a taxa de juros nesse patamar, na verdade, não nos interessa tanto. Né? A gente prefere trabalhar com, né, ter um cenário onde a gente consiga ter aumento de carteira de crédito, né, com taxa de juros num patamar mais adequado e ter um nível de inadimplência, né, e o custo de crédito menor, né? Então, acho que é coisa do passado mesmo. E, Priscila, agora vamos falar sobre as investidas. Me conta sobre essas 6 outras grandes empresas onde você tem uma posição e como foi a escolha? Porque são setores absolutamente distintos, sim, de natureza muito diferente. Como é que foi para o grupo se posicionar em áreas tão distintas como energia, consumo, enfim, qual o racional por trás da configuração e da composição das carteiras? Perfeito. Nos últimos 10 anos, Naka, a gente fez um movimento de repensar, de fato, o portfólio da Itaúsa, né? Isso gatilhou ali depois do movimento de fusão entre Itaú e Unibanco, né? Onde a gente tinha ali, de fato, uma restrição para continuar crescendo, né? Por meio de aquisições no setor bancário. E as famílias controladoras, né, da Itaúsa decidiram, então, usar esse excesso, né, de caixa ali que estava sendo gerado na holding para olhar para outros negócios, outras oportunidades tão rentáveis quanto o setor financeiro. E nesse momento fizemos ali uma redefinição da estratégia, começamos a olhar para setores, são setores relevantes da economia brasileira, né? Fazendo uma seleção, né? Também de setores, né? Que têm o potencial de crescimento, de geração de valor, empresas que já têm um nível de maturidade, né? Com marcas fortes. Acho que esses são os pré-requisitos, né? No fundo, definimos lá atrás esses pré-requisitos, definimos o tamanho do ticket, que por si só, né, já cria um filtro bem relevante, que a gente está falando de ticket médio em torno de 2 bilhões para a gente investir, porque senão a gente não teria, né, tanta diversificação, sim, perto do tamanho do Itaú Unibanco, e acho que a gente conseguiu, né? Fizemos aí investimentos de 11 bilhões na última década, entrando em setores bastante diferentes e diversificados, né, mas com perspectivas muito positivas, que é o setor de infraestrutura, setor de saneamento e setor de energia. São 3 setores onde a gente tem perspectivas, né, de novas concessões, de crescimento, onde o país ainda precisa evoluir bastante e a gente vai estar preparado, né, para financiar esse crescimento e esse desenvolvimento aí do país por meio dessas plataformas, né, que fazem parte do nosso portfólio. E o que hoje o grupo observa e mapeia de oportunidades? Vocês cresceram muito com alavancagem, esses, sim, indicadores começam a melhorar gradativamente, né, com essa forte geração de resultado. O que vocês mapeiam? E se eventualmente tiver apetite para novas aquisições, vai ser pago com caixa, com troca de ações, com mais dívida? O que dá para dizer sobre os próximos passos? Naka, eu diria que com o cenário econômico, com essa taxa de juros, com o custo de capital que aumentou de forma substancial, a gente está muito mais, né, restritivo na seleção de novos investimentos. Acho que o apetite naturalmente reduziu bastante por conta do custo de capital que está bastante alto. Mas continuamos, obviamente, olhando para oportunidades, né? Pode ser que apareça uma oportunidade muito fora da curva, né, que compense aí o risco e retorno, mas não é o que a gente acredita aí para os próximos meses, né, e no curto prazo. Então, acho que a gente deve continuar com o nosso portfólio atual. Talvez tenham oportunidades a gente eventualmente aumentar a participação em alguns dos setores que a gente já está presente, né? Porque algumas companhias, principalmente saneamento e infraestrutura, estão demandando capital para continuar crescendo. Sim. E a gente entende que tem oportunidades muito boas dentro do nosso portfólio, tá? Então, diria que a prioridade é a gente maximizar o retorno do nosso portfólio atual e, eventualmente, aumentar a participação em alguns dos ativos que a gente já está presente, tá? Então, Priscila, só para a gente fazer um wrap-up aqui das investidas da Itaúsa. Vamos citar aqui as 6 que pelo menos estão destacadas aqui no balanço. Dexo, Alpargatas, Motiva, Egea, Copa e NTS. É isso aí. Dá para... Me conta aqui em 2 frases cada um dos negócios e o racional por trás dessa posição da Itaúsa nesses segmentos. Perfeito.
Bom, Motiva foi o nosso último investimento, o investimento mais recente que a gente fez em 2022, setor de infraestrutura, maior ativo ali de infraestrutura, né, da América Latina, melhor plataforma em termos de operação, de execução. Sim. E que está preparada ali para capturar crescimento que a gente observa ainda nesse setor, que ainda é muito deficitário do país, né? E acho que é o maior gargalo para permitir aí o crescimento do país, né? Melhoria de desenvolvimento, produtividade e tudo mais. Então, a gente está muito posicionado com essa tese de investimento, tá? A EGEA é setor de saneamento, sim, também extremamente deficitário no país, com muita oportunidade, um pipeline muito robusto, né? De novas concessões estão por vir. A companhia que tem crescido desde a nossa aquisição de participação, em média, mais de 60% por ano o seu EBITDA, por conta das novas concessões, então um crescimento exponencial e é hoje um dos maiores cases de criação de valor que a gente tem no nosso portfólio, tá? Então, estamos aí posicionados também porque a gente acredita que tem muita oportunidade por vir com retornos atrativos, né? E com viés social, de que a gente tem também esse olhar, né, de universalização do saneamento, acesso a saneamento, de trazer dignidade para as pessoas, né, com acesso à água tratada, saneamento, então também tem esse olhar. Enfim, setor de energia, Copa Energia, né, onde a gente está posicionado ali com as marcas Copagaz e Liquigás. Sim. A nossa tese, quando a gente adquiriu esse negócio, foi de capturar sinergias com a fusão desses dois ativos, né, que acabou se tornando o maior player do setor, né? Hoje é o maior player aí disparado. E onde a gente conseguiu capturar sinergias importantes, também um case de criação de valor muito importante para a gente no portfólio, né? E temos o NTS, que é mais ou menos... NTS, enfim, player de infraestrutura, né? Também um pouco nessa linha do que a gente comentou, né? A gente, enfim, adquiriu aí no processo de privatização da Petrobras lá atrás, também um case bastante interessante aí de retorno também, foi um dos nossos primeiros ativos aí na diversificação nesse último ciclo. E a Alpargatas, para comentar, né, está no setor aí de consumo, né, através da Havaianas. Ali a nossa tese era internacionalizar a Havaianas, né, que é queridinha, né, no Brasil e mundo afora, mas ainda a representatividade da receita internacional para os negócios, né, da companhia ainda era pequena, sim, pouco representativa, e a gente entendia que tinha, sim, uma oportunidade e estamos aí percorrendo a execução dessa estratégia. Tá? Você fala isso no passado ou a tese continua viva? A tese continua viva. Mesmo com 50% sobre flip-flops lá nos Estados Unidos, exato, dá para vender a Havaiana ainda para os americanos. Dá para vender. A Europa, a gente é muito forte na Europa também. Muito bem. Muitas dessas companhias estão já, Priscila, no mercado com capital aberto. Sim. Das investidas, só Copa e NTS não tem papel, não tem ação? E a EGEA. A EGEA. A gente pode ter, com um cenário de queda de juros, IPOs nas investidas? Podemos, acho que a EGEA, né, já tem se manifestado aí para o mercado, né, que tem um interesse em abrir capital em algum momento, mas o cenário hoje não permite, sim, hoje, né? Mas é uma companhia que já tem um porte muito grande, né, e com um apetite, né, para entrar em outras concessões, né, com modelo de operação muito testado e muito bem sucedido, e que vai precisar, sim, de capital para continuar o seu processo de crescimento. Então, acho que é uma companhia que, enfim, tendo oportunidade, acho que deve partir, sim, para o IPO. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Priscila, na divulgação do resultado, na apresentação dos resultados, foi um slide em que vocês destacam o desconto hoje aplicado sobre o valor de mercado de Itaúsa na comparação com o Itaú Unibanco, né, o grande nome do setor financeiro da América Latina, mais o valor de mercado das investidas. E aí vocês destacam que o desconto de 25% que existe hoje não reflete o valor justo do portfólio de Itaúsa. O que falar para o investidor de Itaúsa diante desta observação? O papel tem 25% de espaço para subir aí de maneira orgânica? Eu acho que tem bastante espaço para subir. A gente observa, na verdade, que holdings, né, mundo afora,
acabam tradando aí com um desconto em relação à soma das partes. Então, a gente não acredita que esse desconto vá zerar, mas ele deveria sim reduzir bastante, e por algumas razões, né? Eu acho que hoje parte desse desconto, ele é justificado pela nossa despesa tributária, né? Principalmente porque a gente recebe um volume muito grande ali de JCP vindo do banco, né? Que é um dos maiores pagadores do nosso portfólio, e a gente paga PIS e COFINS sobre cada JCP que a gente recebe. Interessante. Então tem um pedaço que é pago, justificável, mas isso com a reforma tributária deixa de existir em 2027 com o fim do JCP. Né, e a nova tributação, né, o IBS, CBS, ele não incide sobre receita financeira, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito positiva de que esse desconto tem que fechar, né, pelo menos aí uns 7 pontos percentuais por conta dessa despesa que deixa de existir e que hoje é muito representativa para a holding, né? E a gente tem despesas administrativas, mas isso justifica muito pouco desse desconto. Então, tem uma parcela muito grande que não é racional, né? Um desconto que não é racional, mas tem perspectivas muito positivas com o fim da ineficiência fiscal e também com esses ativos não listados que estão sendo ali marcados nesse cálculo de desconto a valor contábil. E se a gente considera, né, o crescimento e faz a nossa análise de fair value desses ativos, no fundo a gente está falando de um desconto até maior, tá? De 25% ele sobe para um patamar de 27%. Bom, então dá para levar dessa conversa aqui com a Priscila que tem um desconto aí que hoje está em 25%, 27%, poderia cair para um número alto da casa da dezena ali, uns 18%, 17%. Por aí. Parece um número mais adequado. A gente conversou com a Priscila Greco, que é diretora financeira, CFO da Itaúsa, nossa vizinha de Avenida Paulista. Priscila, obrigado pela visita e que bom tê-la aqui. Nos próximos trimestres, já marca na agenda aqui para dar uma entrevista aqui nos estúdios da CNN. Com certeza, estarei à disposição. Obrigada. Obrigado, Priscila. Até logo, Obrigada, boa tarde. Boa tarde.